que significa se odiar? Eu acho que essa é uma conversa interessante de se ter. Eu digo isso porque a gente vive uma era muito específica na história da humanidade. Mais do que em qualquer outra, se percebe uma mudança em como se consome tudo, basicamente. O ser humano sempre foi moldado pela ânsia de ser em relação a outro como objeto para si. Como consequência da industrialização, somos reféns de um sistema que amplia os instintos primordiais que herdamos dos nossos ancestrais e é suprido ao excesso com vídeos curtos de satisfação instantânea, produtos fúteis que dizem que pertencemos a uma classe de pessoas cíveis, relações vazias exploradas principalmente por apps de namoro ou vícios que trazem um desequilíbrio para a forma que convivemos em sociedade. Eu até imagino que você deva estar careca dessa narrativa do querer como o mal desse século que, querendo ou não, de fato tem todos esses desejos na palma da mão. E ainda assim, é uma geração insatisfeita. Eu peço perdão de antemão por começar essa discussão tão longe historicamente, mas percebe que a conversa só se faz completa uma vez que discuta a origem dessa insatisfação, isso sendo a origem da vida. A ciência avançou de tal forma que é intuitivo a esse ponto que as primeiras criaturas desse planeta foram pequenos organismos que tinham como modus operandi um papel quase robótico e, se me permite, desesperador de ser. Criaturas com o único propósito de aniquilar a si mesmas em busca de energia. Essas são as fundações do nosso mundo. Vindo do nada, a vida consome o que vê para si e desaparece. Mas não antes de passar esse papel para frente a outro. A evolução veio de forma a permitir seres maiores e maiores, a fim de permitir a própria existência, mas com um custo maior em contrapartida. Em algum fatídico dia, um desses seres se desenvolveu intelectualmente ao ponto de entender o mundo ao redor dele e se usar disso para manipular a realidade consciente do eu e do outro. O outro, nessa história, sendo a ferramenta que vai me levar àquilo que me satisfaz enquanto produto dessa existência. Seja o barro e madeira para construir um local onde posso me defender dos perigos do mundo, seja uma lança feita de pedra e pau para retirar a vida de outro animal, ou um parceiro ou uma parceira que sirva como protetor ou progenitora. O negócio é, esses comportamentos são intrinsecamente produtos de interesse que não são de fato nossos. Não se deseja a princípio viver de forma tão reprimida contra o mundo, porque esse é o desejo dos homens. E sim, pois essa é a realidade que estamos inerentemente cativos. Em prisões de carne que imploram para perpetuar uma violência contra o eu, contra aquilo que possa ou não querer. E eu acho que é aí que mora o ódio, que se colhe quando um não gosta de si. Eu fiz essa mera introdução para chegar num ponto crucial na condição humana. Somos, por definição, imperfeitas e procuramos em outra coisa onde preencher esse buraco. A coisa é, essa busca é, por si só, a raiz daquilo que traz a insatisfação nessa existência. Procuramos o amor verdadeiro incessantemente, mas nós mesmos produzimos uma versão do amor que é discriminatória. Procuramos sempre vidas melhores financeiramente, mas o mundo é cruel e raramente dá sem o tom de tomar para si de outrem. Procuramos ser fortes e saudáveis, mas sabemos no fundo que o relógio avança interruptamente para frente. Parece uma luta sem vencedores. Todos perdem, em um jogo que ninguém escolheu jogar, mas não conseguem lutar contra. E, em meio a isso, nasce a dicotomia. A dicotomia de uma realidade que incentiva irmão assassinando irmão. E ainda assim, nós voltamos desesperadamente a figuras e ideias religiosas. Salvação por meio daquilo que vai completamente contra o que é incentivado. Somos puxados por uma corrente. E, ao invés de aceitar em silêncio, gritamos nossa alma fora em nome da liberdade.
de não sermos escravos de prazeres momentâneos que destroem nosso equilíbrio dopaminérgico, de negar a natureza quebrada que nos foi concedida, em busca de algo que se sinta verdadeiro, mesmo quando banhado em misticismo e irracionalidades. Nos odiamos, não porque odiamos a nossa realidade, mas porque abraçamos ela. Nascemos inocente da noção do mal, similar a um lobo que não entende a sua natureza cruel, e percebemos o absurdo que é a realidade. E nós aplaudimos. Somos rejeitados por aquilo que conhecemos como totalidade, procurando aprovação em uma distorção, uma vida abusiva que procura um perfeccionismo inatural, seja seu gatilho comparações, erros do passado ou sentimento de não pertencimento. Nos tornamos reféns de um sistema neural que destrói a si mesmo, com problemas de saúde mental crônicas, reflexo de uma globalização de informações que alavancou a inveja pelo outro mais bonito e a soberba ao que já é. Mas não precisa ser assim. No seu livro Et Homo, Nietzsche afirma que, ao superar suas próprias agonias, uma pessoa alcança mais do que simples relaxamento ou acomodação diante das dificuldades intelectuais. Apesar da controvérsia que é a figura por trás dessa fala, eu vejo nessa leitura de realidade um positivismo que contém uma verdade sobre esse mundo que é chave no entendimento do eu e, consequentemente, o auto-amor. Uma coisa foi deixada por fora da primeira parte quando discutido o início da nossa tragédia. Isso sendo a natureza indissociável da evolução biológica e histórica, de uma iluminação progressiva da coletividade como a solução para a nossa sobrevivência. Mesmo em um contexto inóspito e aparentemente sem saída, esses micro-organismos ainda fizeram a decisão programada de se juntarem. Eles se ligaram de forma a criar sistemas que chamamos de corpos, e diversos corpos em colaboração que hoje chamamos de sociedades. Mesmo quando os vencedores se tornaram aqueles a contar a história, nos voltamos ao arrependimento, olhando diretamente a coluna desastrosa que nos mantém. Nos tornamos, lentamente, mas certamente, mais observadores de nós mesmos como predadores. E nos mudamos a partir de uma nova esperança, de nos desvincularmos das inseguranças e hábitos que nos destroem, obtendo controle sobre aquilo que pertencia inicialmente ao caos e dá caminho à ordem, sabendo que é bom. Eu sei que, a princípio, todo esse papo pode parecer um pouco confuso, mas se você tiver que tirar alguma coisa desse vídeo, é a ideia primária de que não é a sua culpa. De que você se sente sozinho, de que você tem alguma doença crônica que te faz sentir um inútil, ou que tem medo do que vem após a morte. Pois acredite, eu também tenho. Mais do que tudo, porém, essas adversidades me mostraram a possibilidade de encontrar um paraíso somente possível aqui, onde deveria ser inicialmente o inferno, onde não existia a possibilidade de encontrar paz verdadeira, senão enfrentando o excesso e desarmonia de frente. Saia de casa um pouco e tome um banho de sol. Ligue para um amigo que não fala há algum tempo. Aprecie esse momento, aqui e agora, mesmo quando não parece certo. Sim, as coisas que você acha que quer, você vai ver como a vida adoça. I have overcome my nature only through meditation and long study of the way of the voice.
No day goes by where I am not tempted to return to my inborn nature. Zimgrifhorwut se suyech. What is better, to be born good, or to overcome your evil nature through great effort?